Por que os jovens começam a beber cada dia mais cedo? A família e os amigos influenciam no vício? E até que ponto existe relação entre o abuso de bebida e a publicidade? Tudo isso e muito mais você vai ver no UNG Ciência dessa semana. O que tem de mais novo na ciência, a gente leva até você. De segunda a sexta, às 7 e às 10 da manhã. Olá, a UNG Ciência está voltando de férias e vem com muitas novidades e temas da atualidade para você. O consumo de bebida alcoólica vem crescendo a cada dia. Segundo pesquisas, 1 em cada 4 brasileiros bebe além do considerado normal. Por que os jovens começam a beber cada dia mais cedo? A família e os amigos influenciam no vício? E até que ponto existe relação entre o abuso de bebida e a publicidade? Você vai saber também por que as mulheres são mais vulneráveis aos males do álcool. Veja agora. Nos últimos 30 anos, o número de brasileiros que consomem bebida alcoólica de forma abusiva aumentou consideravelmente. Hoje são 154,8% a mais do que há 3 décadas, segundo a Organização Mundial da Saúde. De acordo com os dados, 40% dos homens e 20% das mulheres do país relatam episódios de abuso de álcool. Todas as civilizações conhecem a produção do álcool. No Egito e na Babilônia foram encontrados relatos de sua utilização datados de 6.000 anos atrás. Foram os árabes que incluíram a destilação, aumentando assim a eficácia das bebidas na Idade Média. 17,5% dos brasileiros consomem álcool de maneira abusiva, 27,2% são homens e 9,3% são mulheres, um aumento de 8,7% em relação a 2006. O uso exagerado de bebida alcoólica em adulto causa sérios problemas à saúde. Em jovem, isso se torna ainda mais grave. Pesquisas recentes sobre os efeitos do álcool no cérebro de adolescentes mostram que essa substância, consumida num padrão considerado nocivo, afeta as regiões responsáveis por habilidades como a memória, aprendizagem, autocontrole e principalmente a motivação. A bebida está presente na maioria das festas em família, confraternizações e principalmente em baladas. O consumo de álcool começa geralmente no próprio lar ou na roda de amigos. A coisa mais importante é poder perceber que a adolescência, a juventude, começa, sem dúvida nenhuma, o desafio com os amigos e a família não pode afastar da sua função básica, que é cuidar. Que é cuidar, né, realmente amando, compreendendo, mas fundamentalmente cuidando, estando atento, conversando e sem dúvida nenhuma sempre lidando com a questão da comunicação e da verdade. O filho chega embriagado em casa. Quais são as primeiras providências que os pais devem tomar já de imediato? Bem, as providências imediatas num primeiro momento, observar se a quantidade que bebeu, está embriagado, está num coma alcoólico, sem dúvida nenhuma, num primeiro momento, atender aos cuidados básicos. Muitas vezes levar num pronto-socorro, cuidar, acolher para, no dia seguinte, sem dúvida nenhuma, poder conversar e poder discutir. Não é? O filho chegando embriagado e realmente a família, naquele momento, querer passar algumas regras ou então mesmo xingar, isto é contraproducente, também não funciona. O lobo frontal está ligado à concentração, ao planejamento e à iniciativa. Essa área é essencial para o indivíduo controlar o impulso e medir as consequências de seus próprios atos. Um estudo realizado na Universidade da Carolina do Norte submeteu ratos ao equivalente a 4 dias de intensa bebedeira. O dano cerebral nas cobaias adolescentes foi 2 vezes maior do que nas adultas. O consumo de álcool em larga escala na adolescência pode levar a pessoa, na fase adulta, a ter dificuldades de tomar decisões e definir o que é certo ou errado.
O excesso de álcool no organismo também causa danos em pelo menos 4 regiões do corpo. No cérebro, a dependência de álcool está ligada à redução de volume do hipocampo e a anormalidades no campo caloso. Ossos. O aumento no consumo está associado à diminuição da densidade mineral óssea em adolescentes do sexo masculino. Fígado. Níveis de enzima que indicam danos ao órgão são maiores em adolescentes com uso problemático de álcool e em obesos que bebem mesmo que moderadamente. E no sistema endócrino, a bebida pode baixar os níveis de estrogênio, testosterona e as taxas de hormônio do crescimento. Somente após a Segunda Guerra Mundial, com a entrada da mulher no mercado de trabalho e com as mudanças no seu papel social, observou-se o aumento do consumo de álcool. Mesmo bebendo a mesma quantidade que os homens, as mulheres apresentam efeitos específicos, desenvolvem maiores concentrações sanguíneas de álcool, consequentemente, maior intoxicação. A mulher, ela tem uma massa corpórea menor do que a do homem, então a sua intoxicação, ela é mais rápida, né? Então acho que essa é a primeira questão, né? E até culturalmente, o que a gente observa também? A gente observa que as mulheres estão bebendo tanto quanto os rapazes. Em algumas situações, até mais que os rapazes. Isto também é uma questão preocupante e que precisa ser levada em consideração em programas de prevenção. Por outro lado, a mulher, o consumo de álcool, principalmente nas mulheres, é visto também como uma questão muito do preconceito. Existe uma aceitabilidade social maior de que um filho chegue, de que um homem ou que um filho chegue em casa embriagado, mas muitas vezes a gente observa até na clínica o quanto a família das mulheres tem até um preconceito em relação a isso. A taxa de mortalidade de mulheres dependentes é 50% a 100% maior, comparada às dos homens. Alguns dos males que o abuso do álcool pode trazer são problemas como desnutrição, cirrose, úlceras, interrupção da menstruação, TPM, problemas de fertilidade e menopausa precoce. Bebendo de 2 a 5 doses por dia, aumenta em 41% a chance de desenvolver câncer de mama. Durante a gestação, o abuso de álcool pode levar à síndrome fetal, que é caracterizada por retardo mental, retardo de crescimento, deformidades faciais e cardíacas. O problema mais sério em relação à mulher grávida que consome qualquer substância mais psicotrópica, mas principalmente o álcool, é a síndrome fetal pelo álcool. Quer dizer, existe hoje um número considerável de crianças que nascem realmente com baixo peso e com a chamada síndrome fetal pelo álcool. Isso é científico e cada vez mais é frequente a síndrome fetal pelo álcool. O Brasil criou uma nova lei de trânsito, agora mais rigorosa com relação à bebida alcoólica. Caso o motorista consuma álcool e pegue no volante, a penalidade será de multa de R$ 955, além da perda da carteira de motorista por pelo menos 1 ano. Se o motorista se envolver em acidente com vítima, responderá por crime doloso. A nova lei de trânsito visa reduzir o consumo de bebida a 0. Não existe lei seca. As leis secas do mundo inteiro não funcionaram. Os Estados Unidos ficaram proibidos, ou seja, foi instituída a lei seca por 10 anos e nunca se bebeu tanto clandestinamente. Então, lei seca, no sentido da palavra, realmente não previne o consumo. Então, o que de fato a lei coloca, isso tem que se deixar bem claro, é que não existe a lei seca. O que existe, as pessoas podem, inclusive, consumir o álcool. O que elas não podem é sair de uma festa ou de uma comemoração e dirigir. A senhora acha que essa lei vai ajudar na diminuição do consumo de bebida alcoólica? Com o decorrer do tempo, pode ser que sim. O que eu penso é que esta lei, na verdade, ela tem que ser possível a sua manutenção e a sua fiscalização. Senão, podemos ter aí mais uma das leis que, por falta de mecanismos, inclusive de Estado, para que ela seja mantida ou fiscalizada, nós podemos cair no descrédito.
próximo bloco você vai saber um pouco mais sobre a nova lei de trânsito, que quer reduzir a zero o número de motoristas alcoolizados. A gente volta já. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Até que ponto a publicidade influencia no consumo de bebida alcoólica? Artistas e mulheres são sempre alvos de propagandas de cerveja, que usam do erotismo para ganhar o público. O que os estudiosos dizem sobre o assunto? Quais os resultados que a nova lei de trânsito deseja alcançar? Veja agora. Muito se discute a respeito da influência entre a publicidade e o abuso de bebida alcoólica. A publicidade e a propaganda sempre tentam inovar em suas campanhas e utilizam sempre ingredientes que geralmente conquistam os homens, como mulher, bar, calor e muita festa. Eu acho que existe uma inversão de prioridades. A gente tem uma mídia muito voltada para as drogas ilícitas, tráfico, isso eu digo imprensa, jornalismo, e acaba deixando de lado uma discussão sobre solventes, sobre medicamentos psicotrópicos. Em relação ao álcool, eu faria essa mesma crítica de invisibilidade há alguns anos atrás, mas a gente percebe que está crescendo a cobertura sobre bebidas alcoólicas, já cresceu sobre tabaco, e a gente está tendendo para um equilíbrio. Então está melhorando, ainda tem muito o que caminhar, mas está melhorando. Primeiro, a informação que vem, ela vem de toda a mídia, de todas as áreas, né? Então, ao mesmo tempo que você sabe que o excesso de bebida alcoólica ou de outra substância é muito ruim, tem todo um outro ambiente que te fala que isso pode ser legal e que te favorece, né? Então, o jovem, ele é bombardeado por informações de todos os gêneros, né? E não é só o jovem, acho que o adulto também, né? Que era um material que falava o seguinte, que cerveja tem menos caloria que um suco de laranja. Por mais que essa informação seja verdadeira, né, você escrever isso em letras garrafais, num bar que é frequentado por criança, adolescente, que cerveja não engorda e que cerveja tem menos caloria que um suco de laranja, é muito complicado, né? Artistas são sempre atrativos de comerciais. Zeca Pagodinho, Luciano Huck, Karina Bach, o jogador Ronaldo e Juliana Paes são algumas celebridades que já protagonizaram propagandas de cervejas. A gente não tem dados quantitativos, pesquisas que são muito complicadas, que comprovem uma relação direta entre a publicidade e o consumo de bebidas alcoólicas. O que existem são pesquisas qualitativas e a gente percebe sim que existe uma influência, né? Mas a gente infelizmente ainda não consegue quantificar, embora o bom senso nos diga que existe sim alguma relação que pode alterar o comportamento, principalmente das crianças. O Brasil, eu acho que tem uma das propagandas mais erotizadas, né, que você puder imaginar. Você abre o jornal, você assiste televisão e tudo é vendido com uma certa roupagem de erotização, né? Assim, você vende parafuso com um apelo erótico, né? Mas quando você propõe, muitas vezes, a uma empresa uma campanha de saúde sexual e reprodutiva, há uma resistência enorme. Então, as mesmas empresas que trabalham que não têm pudor, né, que não tem nenhum problema em erotizar o seu produto, né, para vender, têm uma dificuldade enorme, né, em relacionar a sua marca com uma campanha de saúde sexual, reprodutiva, uso responsável de álcool, enfim. As propagandas, elas são feitas para isso, elas são feitas para vender o produto. E não há nada de errado nisso, né, vender um produto. O que a gente propõe é que essa venda e essa abordagem seja feita com responsabilidade. Instigar uma pessoa, um indivíduo de 12, 10 anos,
a consumir bebida alcoólica não é adequado. Então a nossa discussão é só essa, em relação a como você vai comunicar a questão da venda de determinado produto que tem um outro padrão de consumo. Né? Mas é claro que a função da propaganda é vender o produto, só que a gente só quer que esse produto seja vendido com sabedoria. O Instituto Cultural Barong é uma organização que procura diminuir a incidência de doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites, promovendo a responsabilidade sexual. Barong tem 10 anos. A gente fundou o Barong, acho que foi em 1997, já com a ideia de ter um projeto que trabalhasse a questão ligada à saúde sexual e reprodutiva na rua. Então o Barong já estreou nas férias de verão, a gente tinha um trailer antes, né, e sempre a ideia da instituição foi essa, ir ao encontro das pessoas. Nosso principal objetivo é falar sobre qualidade de vida, e qualidade de vida é saúde, né? Então todas as nossas ações, todos os nossos trabalhos são voltados à qualidade de vida e cidadania, né? Como é que a gente faz isso? A gente leva a unidade móvel para diversos locais do estado de São Paulo e conversa com as pessoas sobre saúde sexual, sobre saúde reprodutiva, sobre o uso de drogas, né, sobre o consumo responsável de álcool, e também existem outros projetos que são paralelos à atividade de rua. Né? O Barong tem disponibilizado máquina de preservativos nos bares. A gente também trabalha com um concurso chamado Um Brinde à Saúde, foi inclusive um concurso muito legal, que no primeiro ano a gente teve vários premiados aqui da UNG, né? Foi uma parceria muito interessante, que a ideia é que as pessoas que trabalham com comunicação que criem peças publicitárias sobre consumo responsável de álcool. Então aqueles materiais que a gente já encontra normalmente, né? A gente vai num bar, tem o jogo americano, tem a bolacha do chopp, etc. Por que esse material ele não pode ter um apelo, uma mensagem de consumo responsável? A grande maioria dessas doenças é adquirida quando a pessoa está sob efeitos do álcool, o que leva o Instituto a abordar o alcoolismo em seus atendimentos comunitários. Primeiro, quem abusa de bebida alcoólica precisa querer ter um movimento para mudar isso, né? Agora, que é um movimento interno, né? Como a gente pode ajudar? Primeiro a gente não pode ajudar sozinho. Né? Essa pessoa tem que nos procurar e aí conforme o caso, conforme o momento dela, a gente vai pensar juntos numa solução, que pode ser buscar um serviço de saúde, que pode ser um acompanhamento terapêutico, que pode simplesmente ser uma mudança de comportamento no sentido de redução de danos em álcool mesmo. Ela pode chegar à conclusão de que se ela beber só uma vez por semana, pode já ser um caminho, e a gente vai estudar isso juntos, enfim. O que o Barong se predispõe a fazer em qualquer situação é conversar muito, ouvir, conversar e pensar. Dentre as muitas atividades da Barong estão ações de rua, como a unidade móvel, onde são realizados aconselhamentos psicológicos gratuitos, encaminhamentos para exames de HIV e outras doenças, em serviços públicos e oficinas de uso correto dos preservativos feminino e masculino. Que recado você deixa para as pessoas que estão passando por algum problema por conta do álcool, né? Que dica você dá para essa pessoa? Converse, não fica sozinho nessa, porque qualquer problema dessa ordem, né, a solidão ela é muito complicada nessa situação. Então, busque a ajuda de amigos, de professores, de profissionais de saúde. Existe toda uma rede de profissionais de saúde disponíveis, muitas vezes a maioria deles é gratuito. Busca a sua unidade básica de saúde para conversar. Se não se enquadrar, se não se identificar, busque uma instituição, conversa com o melhor amigo, se o melhor amigo também estiver na mesma, conversa com o segundo melhor amigo, mas enfim, saia do casulo, converse sobre. Não dá para segurar qualquer espécie de dependência sozinho, é muito difícil mesmo, né? A dependência é justamente o que a palavra diz, dependência, e muitas vezes sair dessa questão não dá para você fazer sozinho, sem a ajuda de alguém.
Adolescência fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais novidades para você. Até lá! All the hip young